Graças à paz do Senhor Jesus Cristo, com todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós estamos aqui no cenáculo, na igreja em casa, e nós estaremos nesse momento fazendo uma revisão da lição da escola sabatina. Hoje estudar essa semana. O tema central é os acontecimentos dos últimos dias. E o assunto de hoje, o assunto dessa semana, é o conflito iminente. É o assunto da lição número 7. E nós vamos então fazer uma revisão desse assunto. Amados, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: você pode participar conosco, quando quer que você esteja na igreja em casa, estudando a lição da escola sabatina. O trimestre de 2024 é essa aqui, os últimos acontecimentos, é o tema central, é a lição do primeiro trimestre de 2024. Você pode pedir para o site Adventistas Históricos e eles enviarão para você esta lição que está sendo estudada. Ok? Bem, vamos ao assunto. O conflito iminente. O verso áureo da nossa lição se encontra aqui no Salmo 119, versículo 26, quando diz assim: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. É o tema, aliás, é o verso áureo da lição. É tempo de Deus operar, diz o salmista, porque eles quebrantam a lei de Deus. O grande conflito, ele está para terminar, mas será realmente ao cúmulo de todos os conflitos do tempo passado. Estarão acumulados, estarão acontecendo nesses últimos dias que estamos vivendo. Mediante que símbolo é representada a igreja no começo da era cristã? Havia um símbolo que representava a igreja. Nós encontramos esse símbolo aqui na Santas Escrituras, no Apocalipse, no capítulo 12, e lá diz o seguinte, e nós lemos assim, na palavra, capítulo 12 do livro do Apocalipse, no versículo 1 e 2, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Verso 2: e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então nós vemos aqui o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 1, falando dessa mulher. Na realidade, essa mulher, ela representa a igreja. Os fiéis, a igreja do Deus vivo, poucos como o seu número possa ser, são representados por essa mulher virtuosa, que o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 1 e 2 apresenta. E essa mulher está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É o fim de uma era, a era dos tipos e das sombras que semelham a lua. Reflete a luz da verdade. A luz está sob os pés da igreja e surge
glorioso amanhecer de um novo dia. A pálida luz da lua, ela aparece mais ofuscada naquele novo dia de glória. Os tipos e as cerimônias do serviço do santuário, que haviam sido sombra dos reais, estavam desaparecendo. O tipo encontrou o antítipo naquela criança que nasceu. Tremendo, né? Porque a palavra de Deus revela no livro do Apocalipse. Então vemos aí que a mulher é a igreja, vestido de sol, o que a Bíblia diz, ao redor da cabeça da igreja havia 12 estrelas, e sem dúvida nenhuma aqui nós vemos a representação dos 12 apóstolos que tornaram os pais da igreja. Os seus nomes também estão nas 12 pedras que servem de fundamento da Nova Jerusalém. Que coisa tremenda, não? Em relação aos apóstolos do Senhor Jesus. Que poder antagonista foi simbolizado pelo dragão vermelho, com as 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 12 ainda, no versículo 3, quando diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Interessante aqui a descrição desse dragão antagonista, contrário, né? A igreja, a mulher virtuosa, que representa a igreja, a própria igreja. Declara-se que o dragão, ele, conforme nós lemos no Apocalipse 12, verso 9, nós vamos ver que o dragão, ele é o Satanás. Foi ele que atuou sobre Herodes para a matança daqueles infantes, daquelas crianças, né? E que tinha a finalidade de matar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas o principal agente de Satanás, o principal agente dele, sem dúvida nenhuma, o principal agente de Satanás é fazer guerra contra o nosso Salvador Jesus Cristo. O ódio é intenso contra o Senhor Jesus Cristo. E durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, enquanto o dragão represente primeiramente a Satanás, em um sentido secundário, símbolo de Roma pagã. É o que a palavra de Deus deixa muito clara quando você escrutina no Apocalipse, estuda o Apocalipse. Agora, quem era o poder que agia nas perseguições feitas pela Roma pagã? Que poder era esse? Onde começou a oposição de Satanás contra Deus e contra a sua lei? Interessante. A oposição de Satanás contra Deus e sua lei. Então, Apocalipse 12, no versículo 7 a 9, nós lemos, está escrito assim: 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana
todo mundo, ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Está aí, uma guerra, o céu, Satanás e seus anjos, Deus ser rebelado contra o Criador, o ódio do Senhor Jesus. Aqui nós vemos claramente algo muito importante nessa descrição da guerra: o ódio de Satanás contra a lei de Deus e contra o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. No Apocalipse capítulo 12, ainda no verso 13, no verso 8, nós lemos assim, está escrito assim, aqui é identificado uma besta, aliás, 13, versículo 18, diz assim: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui está uma positiva referência, sem dúvida nenhuma, a uma prática antiga de designar o nome de uma pessoa pelo valor numérico das letras que neles se encontram. A Bíblia de Noé é uma Bíblia que foi imprimida pela Igreja Católica. Tem uma nota aqui, na nota sobre o versículo 18, que diz, a nota diz assim: 666, o valor numérico das letras dá este número, aplicando-se isto ao importante título do Papa, Vigário, o Filho de Deus, escrito em latim, que é a língua oficial deste poder. E aqui a profecia se refere, podemos ver aqui a soma das letras numéricas do modo seguinte: vigário, vicários, o V aqui é 5, o 1 é 1, o I é 1 e o C aqui é 100. Já a outra letra não tem somatório, mas aqui nós vemos aqui então o valor 100. Aí do filho, vicários do filho, filii, no latim filii, o I é 1, o L é 50, novamente o I 1, o I também, novamente o I é filii. Então nós vemos aqui outra somatória do filho de Deus. O D é 500. Então a gente vê aqui um total de 666. Agora, como se cumpriu a profecia de Daniel no capítulo 7, versículo 5, relativo às mudanças do tempo e da lei de Deus? Daniel, no capítulo 7, versículo 5 do seu livro, ele fala uma profecia tremenda, de um poder que se levantaria contra Deus, se levantaria contra a sua lei. E nós lemos assim, lá em Daniel 7, no versículo 25, está escrito assim, acompanhe comigo, Daniel 7, versículo 25, diz o profeta: que profecia tremenda é essa? Ele diz o seguinte, lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os templos e a lei, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os templos e a lei, e eles serão entregues à sua mão por um tempo, e tempos e metade de tempo. Eu queria ler novamente o versículo.
é de Daniel 7:5, que é uma profecia tremenda na mudança da lei de Deus. O poder mudaria a lei de Deus, seguiria o Santo Altíssimo e mudaria a lei de Deus. Nós vemos o seguinte, vou ler novamente: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui são palavras blasfêmicas contra o Altíssimo, contra Deus, blasfemando o nome de Deus. Uma das grandes blasfêmias é dizer que é Pai. Esse nome só pode se aplicar ao seu nome espiritual, só ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Pai eterno. E tantas outras blasfêmias, quando ele diz também que é vicários, filho de Deus, vicários, filho de Deus, ele diria palavras como o Altíssimo. E diz ainda, e ele cuidará em mudar os tempos. Ele mudou os tempos, fazendo a contagem dos dias a partir da meia-noite, quando na realidade não é assim que a Bíblia ensina. O dia começa no pôr do sol, termina e começa no pôr do sol, ou seja, de 6 às 6 da manhã. Hoje, por exemplo, nós estamos no sábado, quando der 6 horas, o sol estiver declinando, termina no sábado, 7 dias da semana, começa o primeiro dia da semana, que vai até o pôr do sol desse dia, ele começa a segunda-feira. Mas ele não só mudaria os tempos, mas mudaria também a lei de Deus, o que diz aqui, mudaria a lei, e mudou a lei de Deus, 10 mandamentos. Olha o catecismo, veja o catecismo da Igreja Católica Romana, lá está a mudança. Compara o catecismo da Igreja Católica Romana, onde tem a lei adulterada, compare com a lei legítima, verdadeira, sem alteração, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17, também em Deuteronômio capítulo 5. Então ele mudaria o tempo, se é a lei de Deus. Ele perseguiria o Santo do Altíssimo, a Inquisição, né? Matou milhares de santos, né? Que não aceitaram as mudanças que esse poder fez, a pátria, a Igreja Romana fez na lei de Deus e tantas outras coisas. Profecia tremenda, não? Profecia tremenda. Aqui, nessa questão aqui, como se cumpriu a profecia de Daniel 7:5, né? Relativa à mudança do tempo e da lei de Deus? Primeiro, resposta 1. A Igreja Católica Romana chegara, durante a Idade Média, à conclusão de que a Trindade era o mais central fundamento e fundamental dos ensinamentos. Ela quem incluiu essa doutrina, que é o dogma principal da Igreja de Roma, que é a Trindade. Assim, a aceitação do dogma da Trindade validou toda a estrutura dogmática da Igreja medieval. Ela mudou a crença no Deus único, a crença em uma Trindade. Olha a história, veja aí no livro de história, que você vai ver tudo, a mudança. Faça uma pesquisa na enciclopédia sobre a Trindade, quando ela surgiu. Você vai ver que ela surgiu no terceiro século da nossa época. O segundo, resposta 2. A Igreja Católica, mais de 1 milênio antes da existência de um protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para domingo. Aqui eu estou lendo uma citação, eu repito essa situação, que está no Católico Mirrou, em 23 de setembro de 1893, onde a Igreja Católica Romana ela assume e mudou a lei de Deus. Eu vou repetir aqui novamente a passagem, essa citação da Igreja Católica, diz assim: a Igreja Católica, mais de 1 milênio antes da existência de um protestante, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Está aí, Católico virou 23 de setembro de 1893. Em sua testa estava escrito o mistério, no livro O Catecismo da Católica de hoje. Olha o que diz, página 11. Olha o que diz esse livro, O Catecismo Católico de hoje.
página 11, lemos assim, abre aspas: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da igreja. É isso, gente. Citações dela própria, né? Ela assume todas essas mudanças, esse ataque à lei de Deus. Agora, quando e como foi infligido o ferimento mortal da cabeça da cabeça do Papa, o Apocalipse 13 fala do filho, que essa besta que se levantou contra Deus, que mudou a lei de Deus, os seus mandamentos, né? Fez todas essas rupturas, atacou a lei de Deus, ataca o Senhor Jesus. Essa besta, ela seria ferida. A Igreja Católica Romana, aqui no capítulo 13 do Apocalipse, verso 3, verso 10, diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Ela seria ferida, mas ela seria curada depois, né? Ela teria uma ferida de morte, mas ela seria curada. E ainda no verso 10 diz: se alguém o leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência, é fé dos santos. Então, ela seria levada a cativeiro, ela seria ferida a espada, né? Porque ela feriu muitos com a espada da Inquisição. Então, ela receberia uma ferida mortal. A resposta mais clara a esse acontecimento está diz o seguinte: assim fica fora toda a controvérsia de que a cabeça ferida de morte, ferida está depois curada, não foi outra senão o papal, o ser, quando o Papa foi feito prisioneiro pelo general Berthier, e o governo papal foi temporariamente abolido em 1798. Acabou-se, não havia Papa, tudo paralisou com aprisionamento do Pio VI, né, pelo general Berthier. Despojado do seu poder, tanto civil como eclesiástico, o cativo Papa Pio VI morreu no exílio em Valência, na França, a 29 de agosto de 1799. É a história, gente, que fala claramente. Esse poder, essa cabeça, essa besta seria ferida de morte, levada a cativeiro. Isso aconteceu com o Papa Pio VI. Essa é a besta do Apocalipse, que sai do mar, né? Mas tem a besta que sai da terra. Temos agora uma profecia dos Estados Unidos, na profecia. Naquele mesmo tempo, que nação é simbolizada pelo animal e dos chifres, que foi vista aparecendo no cenário dos povos. Apocalipse 13, no versículo 11, lemos assim, na palavra está escrito assim: e vi subir da terra outra besta, é a segunda besta, né? E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, falava como dragão. Outra besta, a segunda besta, ela surge no cenário, como sinal de autoridade à Igreja Católica, né? Os escritores romanistas citam que o próprio ato da mudança do sábado, aqui é tremendo. Novamente, Roma, ela declara, ela afirma, ela comprova que a mudança da lei de Deus, a ruptura da lei de Deus, quebrando a lei de Deus, foi toda obra dela própria, dessa segunda besta, Igreja Católica Romana. Olha o que ela diz aqui, abre aspas: o próprio ato de mudança do sábado ao domingo, ela diz o seguinte: porque guardando o domingo, reconhecem o poder da Igreja para ordenar dias santos
e impor sua observância sob pena de incorrer em pecado. Aqui é o resumo da doutrina cristã de H. Tuberville. Você vê claramente aí que a Igreja Católica Romana afirmando que ela mudou, dada a sua autoridade, ela mudou do sábado para o domingo. Mas o próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular formariam as igrejas mesmo uma imagem da besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivale a impor a adoração à besta e à sua imagem. Estados Unidos ele vai dar poder à besta, vai ser a imagem da besta, Apocalipse 13. Esse é tremendo. Que poder capaz de operar maravilhas se unirá às forças protestantes e católicas para estabelecer a obrigatoriedade da guarda do domingo? Apocalipse 13, no versículo 13, nós lemos assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Verso 14: engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Quando o protestantismo, tremendo essa citação do grande conflito, abro aspas e leio o seguinte: quando o protestantismo estender as mãos através do abismo, a fim de apertar a mão do poder romano, quando se estender ainda por sobre o abismo, para unir-se ao espiritismo, quando sob a influência desta tríplice união, nosso país repudiar cada princípio de sua Constituição, como governo republicano e protestante, e fizer provisão para a propagação dos enganos e falsidades do papado, então podemos saber que chegou o tempo das maravilhosas operações de Satanás e que o tempo está próximo. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, de igual maneira, esta apostasia será um sinal para nós de que o limite da misericórdia de Deus foi atingido e de que a medida da iniquidade de nossa nação estará cheia e de que o anjo da misericórdia estará para voar e nunca mais voltar. Aqui é um testemunho seleto. Nós temos um testemunho para a igreja, número 5, página 450. Amados, é um tempo realmente muito delicado, muito decisivo na história de todos nós, né? Agora, estamos vendo aí que os acontecimentos decisivos que finalizarão a história do Israel do pecado. Estamos para ver isso tudo acontecer. Aliás, já se está vendo os acontecimentos, o cenário já está armado e já está acontecendo. Falta só o desfecho. Que castigos serão decretados contra os que recusarem adorar a besta ou receber o seu sinal? Apocalipse 13, 15, capítulo 13, capítulo 13, verso 15 e verso 17 diz o seguinte: verso 15: foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. No versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai vender, a não ser que tenha um sinal.
Queridos, o sinal na testa e na mão é sem dúvida uma crença no dia de adoração, que é a marca da besta, que é o domingo, primeiro dia de semana. Quem tiver isso como padrão de adoração e de descanso, estará recebendo esse sinal, essa marca. Por que na mão? Por que na testa não? Porque na testa significa consciência, aceitação, consciente. Milhares, multidão sem precedentes vai aceitar conscientemente a marca da besta na besta. Vai aceitar o domingo como um dia santo, um dia de descanso, o dia que vai salvar a terra dessa situação climática, desse aquecimento global, o dia da família, o dia ecológico e descanso da terra, conforme está trabalhando o Papa com a sua comitiva, com os grandes e pequenos, com as autoridades deste planeta, com as religiões, já tudo ali, pacote só, que é o ecumenismo. O ecumenismo, a união das igrejas, centraliza o poder, e mais aliado ao poder civil, que é o Estado, que é a política, eles sem dúvida nenhuma vão encabeçar o dia ecológico que vai salvar a terra, que é para eles o sábado santo, que é o domingo, no meio dia de semana. Esse vai acontecer. Essa é a marca da besta. Ela vai aceitar, as pessoas vão aceitar como sendo verdadeiro. Então recebe ele na testa. E muitos não vão aceitar, mas como sendo verdadeiro, mas vai aceitar. Vão deixar de trabalhar, é na mão, então, o sinal na mão. Eles vão guardar o domingo, o meio de semana, o sábado dela, que é implantado pela igreja de Roma, que é o domingo, meio de semana. Eles vão aceitar, porque eles precisam da marca e do sinal para poder comprar ele. Agora, os sinceros não aceitaram. Esses serão perseguidos, haverá um decreto de morte para matá-los. Haverá dentro dessa estrutura de proibições, de crença, haverá então uma forma de controlar, de marcar, de separar, que é o que nós estamos vendo aí, gente. A inteligência artificial, a inteligência artificial, né? A IA, ela vai, sem dúvida nenhuma, dar uma condição de as pessoas receberem um mecanismo no próprio corpo para receberem a marca da besta, para serem separados como aqueles que receberam a marca da besta, o sinal da besta, que é o domingo, primeiro dia de semana, com de descanso. Haverá um aspecto tecnológico de controle, sem dúvida nenhuma, para controlar massas, quem é, quem não, quem recebeu a marca da besta e quem não recebeu. É o que nós estamos para presenciar. Nós temos uma coisa acima de tudo isso, que é os castigos que serão decretados, né, contra o que se recusarem a adorar a besta ou receber o seu sinal. Nós já lemos, né? Agora, que solene advertência da terceira mensagem angélica contra os que adoram a besta e recebem o seu sinal. Apocalipse 14. Aqui está a mensagem dos 3 anjos, né? No versículo 9 ao versículo 11 diz o seguinte: 14, versículo 9 a 11. Não lemos assim: e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, aqui justamente o domingo, o sábado, o domingo, primeiro de semana, o dia ecológico, decretado por Roma, recebendo poder da segunda besta, Estados Unidos da América, nessa questão da imagem da besta, recebendo poder do Estado, recebendo poder das religiões, né? Porque o ecumenismo vai realmente
dá condições a tudo isso aí, porque todos vão aceitar a marca da besta, não da besta, que é o meio de semana, o domingo, o dia espúrio, que é decretado como dia santo, como sábado santo deles. Então, aí diz, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no caso da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Sério isso aí, gente? Não está muito distante o tempo em que a prova sobrevirá a cada alma. O sinal da besta será imposto sobre nós. Aqueles que, passo a passo, têm seguido as exigências mundanas e se têm conformado com os costumes do mundo, não acharão dificuldades em obedecer aos poderes existentes, de preferência a se sujeitar ao escárnio, ao insulto e às ameaças de prisão e à morte. Muitos vultos eminentes, que eram admirados pelo seu brilho, desaparecerão nas trevas. Pó como uma nuvem serão levados pelo vento, até mesmo em lugares em que só víamos depósito de excelente trigo. Testemunhos para a igreja. E finalizo com Apocalipse 14, a lição finaliza com Apocalipse 14, verso 4 e 5, que diz assim: e estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Para Deus e para o Cordeiro. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais de maravilha seguirão aos crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo de ser fogo do céu à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 13. Assim os habitantes da terra são levados a decidir-se. No conflito pai na 612. Qual é a sua decisão? Amar, amar. Uma decisão tem que ser tomada. O tempo é agora. Hoje, se ouvir a sua voz, não endurece os vossos corações. Disseres a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Fica com você. Uma resposta. Uma decisão. Graças a Deus. Vamos lá. Oremos. Pai querido e amado, nós te damos graças porque tu não nos deixaste na escuridão, uma lâmpada que brilha em lugares escabrosos deste planeta. Tua palavra brilha nos nossos corações. Obrigado por essa revelação. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Ajuda cada pessoa que está nos vendo e ouvindo, para que tome uma decisão quanto ainda tem, e busque Tua vontade. Tua graça nos basta. Ora em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro. Deus nos abençoe.